Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre as placas oclusais. Embora seja uma terapia amplamente utilizada pelo cirurgião dentista, muita gente ainda tem dúvida acerca da sua indicação, né? As placas, elas podem ser utilizadas para bruxismo e para disfunção temporomandibular. E é importante que elas recubram toda a superfície oclusal dos dentes. Podem ser superiores ou inferiores. Isso vai depender do tipo de placa que você vai indicar ao que tiver maior quantidade de dentes. Normalmente são mais utilizadas na parte superior, mas pode ser que você tenha que fazer uma placa inferior em algum momento. No caso das placas protusivas para disfunção temporomandibular, elas são sempre inferiores. As placas, elas devem ser sempre confeccionadas de resina acrílica rígida. Por que eu tô falando isso? Porque até hoje eu ainda recebo paciente com placa no consultório de silicone. A placa de silicone não vai ter função nenhuma nos casos de DTM, nem nos casos de bruxismo. Ela só serve para clareamento. Então, ela é sempre feita de resina acrílica rígida ou de material impresso 3D, como já tem hoje em dia. Bom, qual é a principal função da placa, independente da sua utilização? Ela vai aumentar a nossa DVO, aumenta a dimensão vertical de oclusão. Com isso, ela vai diminuir a pressão intraarticular e também vai acabar agindo na nossa nocicepção, diminuindo, por exemplo, nos casos em que o paciente apresenta dor. Ele aumenta esse espaço intraarticular, reduz o efeito de sensibilização central e atua na nocicepção. Então, essa é uma das principais funções dela. Nos casos que o paciente tem DTM associado ao bruxismo, por exemplo, é de extrema importância fazer o uso da placa, também pré e pós-operatório de cirurgia de ATM, tanto seja por artrotomia, que é cirurgia aberta, quanto por artroscopia, porque assim você consegue liberar aquele espaço articular e dá a chance daquela articulação cicatrizar muito melhor, diminui a inflamação local e ajuda na cicatrização articular. Nos demais casos, né, de, por exemplo, deslocamento de disco sem redução, nos casos agudos, você consegue utilizar uma placa protusiva, libera o espaço articular. Com essa liberação, o disco tem a chance também de voltar para a posição normal. Lógico que muitas vezes só a placa não vai resolver. Você vai ter que fazer uma manobra para poder recapturar esse disco na mandíbula e também pode ser utilizado, né, a viscosuplementação, que também vai auxiliar nesse processo. Isso tudo para conseguir voltar o disco para a posição normal e depois você entra com uma fase de manutenção desse disco na posição normal. E nos casos de disfunção muscular, essa placa também vai agir. Embora hoje ela não seja mais chamada de placa miorrelaxante, porque ela não faz propriamente um relaxamento da musculatura, então é importante que você saiba principalmente em qual arcada você vai colocar a placa do paciente, o tipo de placa que você vai utilizar e o porquê de utilizar essa placa. E lembre-se, né? A placa por si só, normalmente, não vai conseguir fazer todo o tratamento do paciente. Ela é apenas uma etapa de uma associação de tratamentos que são realizados, principalmente nos casos de disfunção temporomandibular. Quando o paciente apresenta só bruxismo, realmente você pode utilizar apenas uma placa superior de pista plana. Normalmente isso já é suficiente para controlar esses efeitos deletérios. Mas vamos lembrar que a placa não trata o bruxismo, ela apenas controla os efeitos deletérios do bruxismo. O bruxismo, ele não tem cura, ele tem tratamento e controle, tá ok?